Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos trabalhar o nosso conteúdo de língua portuguesa que dá continuidade às nossas aulas, ok? E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esses slides que posteriormente vão ser disponibilizados lá no Google Classroom para que vocês possam aí ter também o arquivo a partir do qual a nossa videoaula se organizou e se encaminhou. Tudo bem? Vamos adiante. Bom, nas nossas aulas anteriores, meus amores, nós aprendemos na nossa revisão da primeira semana de aula, né? E também nessa nossa aula que a gente fez à distância na semana passada, né? Que nós temos frase, oração e período. E que os períodos são divididos em simples, aquele período que tem só uma oração, e composto, aquele período que tem mais de uma oração, né? Nós vamos agora, nesse momento, mergulhar, gente, no período simples, tá? O período simples é aquele que tem só uma oração. E essa oração, ela é conformada, ela é organizada a partir dos termos essenciais, dos termos integrantes e dos termos acessórios, ok? Vamos aí, então, observar os termos essenciais, que são os primeiros, tá? Nós vamos ter sujeito e predicado. Hoje, o nosso foco é sobre o sujeito. Nós vamos estudar os 5 tipos de sujeito. O sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, que também é conhecido como oração sem sujeito, tá? Vamos caminhar. Nós estamos aqui, então, no slide em que está disponível para nós o conceito de sujeito. O que é sujeito? É aquele termo da oração que indica a pessoa, a coisa da qual nós estamos falando alguma coisa, né? Se nós estamos construindo uma negação ou uma afirmação sobre aquela pessoa, sobre aquele objeto, sobre aquela situação, tá? Então, o sujeito é de quem se fala, gente, ou do que se fala, tá? E a partir desse conceito, então, nós vamos para o sujeito simples. O que seria o sujeito simples, gente? Sujeito simples é aquele que tem só um núcleo. O que seria ter só um núcleo? Eu estou falando apenas de uma coisa em si, tá? Então, quando a gente tem aqui, os problemas da criança começaram no ano anterior, de quem eu estou falando ou do que eu estou falando? Dos problemas. Então, eu tenho um único termo, um único elemento aqui a partir do qual eu estou construindo a minha oração, a partir de quem eu estou falando alguma coisa, né? Então, por isso eu tenho um sujeito simples, tá? A linda Maria foi à feira, né? Quem é meu sujeito? A linda Maria. O núcleo desse sujeito, Maria, que é o elemento a partir do qual eu estou construindo aí tudo que eu estou verbalizando, falando. Então, Maria é o núcleo do meu sujeito, assim como problemas é o núcleo aqui deste sujeito. Óbvio que nós temos outros elementos, temos da criança que acompanha problemas, mas ainda não chegamos no ponto de estudar esses elementos que acompanham o núcleo do sujeito. Daqui a alguns dias nós vamos chegar. Então, hoje a gente está aqui avaliando o tipo de sujeito. E o tipo de sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. É aquele que trata de uma coisa só, tá? O sujeito composto. Sujeito composto é aquele sujeito que vai se organizar a partir de 2 ou mais núcleos. Então, se eu estou falando de mais de uma coisa, eu estou construindo o enunciado com o sujeito composto. Então, a criança e a mãe não sabiam onde ir, né? Aonde ir. Então, de quem eu estou falando? Da criança e da mãe, né? São os meus 2 núcleos do sujeito, meu sujeito é composto, tá? Seguindo, sujeito oculto ou elíptico, gente, tá? Que também é conhecido por sujeito desinencial. É um outro nome também pelo qual o sujeito oculto atende, tá? Esse sujeito, gente, ele não está expresso, escrito na oração, mas ele pode ser identificado a partir do verbo. Então, quando eu olho para o verbo conjugado e eu consigo, a partir da desinência verbal, dessa parte final aqui do verbo,
identificar quem é o meu sujeito, este sujeito que está oculto na escrita, ele é revelado para mim. Então, é como se o verbo fosse uma espécie de fofoqueiro, né? É ele quem conta quem é o sujeito para nós. Passeamos no parque. Então, quem passeou? Nós passeamos. Então, a primeira pessoa do plural, nós, é o nosso sujeito oculto ou elíptico, tá? Poderia ser também, passei no parque. Quem passeou? Eu passei. Então, aqui também teríamos sujeito oculto, tá? Então, geralmente são as primeiras pessoas do singular e do plural, e quando é terceira pessoa ou segunda pessoa, sempre também está expressa a identificação específica desta pessoa no texto anteriormente, tá? E que eu posso fazer as referências cabíveis a ele, ok? O sujeito, gente, indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que está lá na oração, ele executou a ação do verbo, mas eu não posso apontar exatamente quem ele é. Então, nós temos aí um sujeito que não pode ser determinado, por isso ele é chamado de indeterminado, eu não posso especificá-lo. Tá? Observem aqui, vive-se bem aqui. Quem é que vive bem aqui? Alguém? Eu posso apontar quem foi esse alguém? Não, qualquer pessoa que quiser viver aqui vai viver bem. Então, sujeito indeterminado, tá? Quebraram a vidraça de minha casa. Quem quebrou? Alguém fez isso. Mas quem? Eu não posso determinar. Então, sujeito indeterminado, tá? Oração sem sujeito, gente. Nós temos aqui 4 situações que trazem para nós uma oração que não tem sujeito, né? Todas elas vão ter na sua estrutura um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele que não se liga a nenhuma pessoa, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira do singular, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira do plural, tá? Não se refere a nenhum ser, ok? Quem são esses verbos e como isso funciona? Então, vamos aqui, ó. Quando eu usar o verbo haver, gente, no mesmo sentido de existir, eu vou estar construindo aí uma oração sem sujeito. Havia gatos parados na esquina. Havia o quê? Gatos parados na esquina. Então, eu tenho o meu verbo e o meu complemento. Cadê meu sujeito? Né? Não tenho. Outra situação. Quando eu tenho verbos que expressam fenômenos naturais. Vamos observar. Amanhã provavelmente choverá. Quem chove? Não tem quem chova, não tem quem vente, não tem quem neve. Então, esses verbos, eles não têm sujeitos que os execute. Por isso, eles geram orações sem sujeito. Tá? O verbo fazer e o verbo haver, quando a gente quer indicar tempo que passou, né? Tempo decorrido. Faz dias que não assisto a televisão. Aqui também eu vou ter um caso em que eu tenho o verbo e aquilo que o complementa, eu não tenho sujeito, né? Estou esperando por uma resposta há horas, né? Há horas se espera por uma resposta. Estou invertendo só para vocês perceberem. Então, eu tenho aqui o verbo e aquilo que complementa o seu sentido, mas eu não tenho sujeito, tá? O verbo ser e o verbo estar, gente, quando ele designa clima ou tempo, né? Era inverno, né? Aqui dentro está um gelo. Observem que o verbo ser e o verbo estar também estão gerando construções que não têm a presença de sujeito. Então, por isso, essas orações são chamadas de oração sem sujeito ou de sujeito inexistente, tá? Vamos adiante. Existe uma ordem específica para o sujeito ficar dentro da frase? Não. Você pode ter uma ordem direta, que é sujeito mais verbo mais complemento. Então, João comprou um carro. João, sujeito, comprou o verbo, um carro complemento, no caso, objeto direto, né? Perceba, eu tenho aqui a ordem usual da língua, a mais habitual, sujeito mais verbo mais complemento. Mas nada impede que eu tenha uma ordem indireta, tá? Um carro, João comprou. Eu consigo identificar que João é sujeito, que comprou é o verbo e que um carro é objeto direto. Só está invertido, está fora de lugar, mas mentalmente a minha cognição, a minha inteligência, a minha capacidade de articulação da linguagem coloca tudo no lugar para mim, tá? Então aqui temos a ordem direta e a ordem indireta, que o sujeito pode habitar na frase sem problema nenhum,
ok? Em síntese, gente, nós temos 5 tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado, oculto ou inexistente, né? O simples tem apenas um núcleo, o composto tem 2 ou mais núcleos, o indeterminado, ele está escondido e a partir do verbo eu sei que alguém executou a ação, mas eu não posso apontar quem foi. O oculto também está escondido, mas a partir do verbo eu posso apontar quem foi e designar este sujeito que está apenas ocultado, né? E o inexistente, nós vamos ter aí as 4 situações básicas que designam a nossa perspectiva de oração sem sujeito, né? Os verbos que expressam fenômenos naturais, o verbo haver no mesmo sentido de existir, o verbo fazer quando a gente fala de tempo decorrido, o verbo haver também pode ser usado nesse sentido, e o ser e o estar, que não está aqui, mas está no slide anterior, que também quando fala de clima ou de tempo, traz para nós a ideia de oração sem sujeito, tá? Então, o nosso conteúdo hoje é mais curtinho, a nossa aula mais funcional. Vocês podem acessar isso aqui quantas vezes vocês precisarem, assistir quantas vezes vocês sentirem que necessitam assistir, tá? E nós vamos daqui a pouco fazer alguns exercícios que colocam em prática esse conhecimento disponibilizado aqui nessa aula para vocês, tá? Deixei um recadinho do coração, né? Eu quero que vocês nesse período de quarentena guardem dentro de si e também passem para as famílias de vocês que na vida não tem nada fora do lugar e nem desequilibrado, né? E tudo acontece tendo sempre uma razão muito justa, né? A Zíbia Gasparetto fala isso de uma maneira muito importante e relevante para nós hoje, né? Nesse período em que a pandemia do coronavírus chegou aí até nós, de alguma forma. Então, existe uma razão para que tudo isso esteja acontecendo. Que a gente possa aproveitar e reverter tudo isso que a gente está passando em lições positivas, né? Então, que você se cuide, que você cuide da sua família, daqueles a quem você ama, e mesmo dos desconhecidos ficando na sua casa, né? Evitando o contato para que não haja nenhum possível contágio. E um beijão da Proicleia, até a nossa próxima aula. Tá bom? Fica com Deus!